Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney, sou professor do 9º ano de Ciências. Estou aqui para mais uma aula, onde nós vamos discutir um pouquinho sobre as teorias propostas por Jean-Baptiste Lamarck, beleza? Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para vocês pegarem o caderno, caneta, preparar o local aí de estudo, chame os colegas para estudar, avisem os colegas da turma. Não esqueça, essa aula é muito importante. Também gostaria de avisar aqueles que ainda não estão acessando os aplicativos. É muito simples, gente. Vão até a escola, lá tem uma equipe esperando vocês para dar todo o apoio e suporte que vocês necessitarem. Beleza? Vamos começar? Vamos lá então. Quais serão os objetivos da aula de hoje? Bom, eu já tinha falado, nós vamos dar ênfase aos conhecimentos propostos por Jean-Baptiste Lamarck. Um naturalista que nós conhecemos na aula anterior, conhecemos um pouquinho da sua história na aula anterior e que contribuiu significativamente para uma teoria chamada evolucionismo. Beleza? Antes de iniciarmos, como de praxe, hoje eu trouxe a figura de uma pessoa a qual também tenho muito respeito, Agnes Pockels. Essa Agnes Pockels é uma italiana. Ela é uma mulher que ajudou na construção da ciência que nós temos hoje. Foi ela a responsável pelos estudos da tensão superficial. Morava na Itália, num período de guerras, em que o domínio austríaco era muito forte e as mulheres estavam impedidas de irem para a universidade. Mas ela adorava estudar. Como o irmão dela estava frequentando, ela pegava os livros e cadernos do irmão dela e estudava em casa. E em casa, com esse material de apoio, ela chegou à descoberta da tensão superficial. Em 1932, ela foi a ganhadora de um prêmio Nobel. Só que, numa sociedade machista da época, numa sociedade em que a mulher era condicionada a segundo plano, ela infelizmente teve que dividir o prêmio dela com o irmão. O irmão só ofereceu os livros. É uma historinha que faz parte da humanidade, faz parte da história do conhecimento, para que a gente possa refletir. A ciência é uma construção humana e ela deve ser respeitada. Ela é uma construção de todos nós. Vamos lá, vamos começar. Aqui eu já passei para vocês na última aula. Esse é o Jean-Baptiste Lamarck, a princípio um criacionista e fixista, Gostava muito da biologia, gostava muito da ciência, gostava muito dos seres vivos, de estudar esse tipo de coisa, até que em 1808, quando ele tinha 40 anos de idade já, não era tão jovem, ele teve acesso a fósseis de conchas. Estudando os fósseis de moluscos, ele chegou à conclusão de que os seres vivos poderiam ou deveriam evoluir. Vejam, gente, para um fixista, para uma pessoa extremamente religiosa à época, que acreditava que os seres eram imutáveis, que todos eles foram criados a partir de um ser maior, de repente, a partir do estudo de fósseis, chegar à conclusão de que os seres deveriam evoluir, para nós foi uma conquista à época. Mas o Lamarck ele teve uma contribuição ainda maior do que mudar de fixista para evolucionista. Foi o Lamarck, um dos primeiros naturalistas, a sistematizar o evolucionismo, ou seja, a organizar o evolucionismo. Eu vou passar para vocês algumas ideias do Lamarck. A primeira delas, talvez tenha sido a ideia que mais pegou ele, que mais trouxe controvérsias. O que o Lamarck disse numa das suas ideias? Ele disse que organismos complexos originam-se progressivamente a partir de outros mais simples. O que ele quis dizer, a ideia que ele defendia, é que todo ser vivo tinha uma força vital dentro dele. Um vitalismo. Antigamente eles chamavam isso de vitalismo. Então, todos os seres vivos possuíam esse vitalismo dentro dele. Que esse vitalismo era capaz de transformar esse ser, por mais simples que fosse, num ser mais complexo. Essa transformação ele chamou de transmutação. É um termo que foi muito utilizado na alquimia, lá no século V, XV, X, XV, até lá a alquimia era uma ciência que precedeu a química e que utilizava esse termo da transmutação, transmutar, transformar acreditavam em transformar um determinado metal em outro, transformar ferro em ouro, por exemplo, transmutação.
Então o Lamarck pegou essa teoria. A outra coisa que o Lamarck defendia é que numa escala natural, se a gente imaginasse uma escala natural, o homem estaria no topo dessa escala. Ele entendia, sim, que o planeta passa e passou por transformações, mas que o homem, segundo Lamarck, seria o ser vivo com maiores condições de sobreviver às dificuldades, às transformações que esse planeta sofreu. Beleza? Vou trazer aqui algumas leis propostas por Lamarck. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa lei. Essa lei chama-se Lei do Uso e Desuso. E eu trouxe para simbolizar essa lei a figura de um macaco, o macaco-aranha. Segundo o lamarckismo, que é a ideia desse naturalista, o macaco-aranha ele tinha uma cauda muito pequena. E esse macaco, ele vivia em regiões de árvores assim muito grandes, galhos finos, com dificuldade de encontrar alimento, então ele precisava se locomover com bastante destreza. Tá certo? De tanto esse macaco, olha o que o lamarckismo menciona. De tanto esse macaco utilizar a cauda para se equilibrar, para se apoiar numa árvore, ele foi usando aquela cauda, e aquela cauda foi ao longo do tempo se desenvolvendo, e passou de uma cauda curta para uma cauda super longa, que tem quase o tamanho do próprio corpo do macaco. A essa lei ele chamou de Lei do Uso e Desuso, que é assim, que em função de uma exigência do ambiente, então o que o ambiente estava exigindo desse macaco? Estava exigindo que ele tivesse mais destreza para achar alimento, para se locomover. Frente a essa exigência do ambiente, o macaco começou a utilizar muito aquela cauda e acabou desenvolvendo ela. Lei do uso e desuso. Por que desuso? Porque todas as estruturas, segundo Lamarck, que não eram utilizadas com tanta frequência como era a cauda, elas acabariam atrofiando ou até mesmo inexistindo, desaparecendo no ser vivo. Nós vamos ver na sequência ali. Aqui eu tenho outra lei, com o mesmo macaco-aranha. Vejam só, o macaco-aranha, então, ao longo do tempo, desenvolveu aquela cauda longa e, segundo a segunda lei proposta por Lamarck, a lei da transmissão dos caracteres dizia o seguinte, que as modificações estruturais pelo uso e desuso poderiam ser transmitidas para as próximas gerações. Então ele acreditava assim, o macaco-aranha tinha uma cauda muito pequena, com o passar do tempo ele foi desenvolvendo aquela cauda e ela ficou grande. E ele, além de adquirir aquela característica, ele conseguia passar aquela característica para os seus descendentes. E aí os novos macaquinhos-aranhas nasceriam com a tendência de ter a cauda longa já. Isso é que ele defendia. E aquelas características que estavam em desuso, poderiam desaparecer? Olha, segundo Lamarck, sim. Olha a imagem que eu trouxe, gente. Eu trouxe aqui a imagem de uma cobra coral verdadeira, mas ao lado ali da imagem da cobra coral, eu tenho um fóssil de uma cobra. Se vocês analisarem, o fóssil dessa cobra apresenta patas, a presença de patas. Sim, de acordo com os estudos fósseis, algumas cobras possuíam patas há muito tempo atrás, patas muito curtas. Com aquelas patas elas se locomoviam. Essas cobras, segundo o lamarckismo, elas preferiam muitas vezes rastejar ao invés de usar aquelas patas, porque elas chegariam mais rápido, elas conseguiam desenvolver as suas atividades com mais agilidade. Com o passar do tempo, por não usarem mais as patas, elas acabaram atrofiando. Passando mais tempo, elas acabaram perdendo. Hoje, nas cobras não tem pata. Bom, essa era a ideia do lamarckismo. Lei do uso e desuso, lei da transmissão das heranças adquiridas e também essa lei aqui, que o organismo pode perder ou atrofiar alguma parte do seu organismo que não esteja em uso frequente. Agora é com vocês. Vou passar um desafio. Segundo a teoria de Lamarck, qualquer alteração sofrida no corpo de um indivíduo durante a sua vida pode ser transmitida para os seus descendentes. Lembram? Essa era a segunda lei. Entre as alternativas apresentadas a seguir, marque aquela que indica corretamente o nome dessa lei. Alternativa A é a lei do uso e desuso. Alternativa B é a lei da seleção natural. Alternativa C é a lei da seleção artificial.
Ou a alternativa D, é a lei da herança dos caracteres adquiridos? Bom, gente, pensem um pouquinho, agora é com vocês.
E aí, pessoal, responderam? Foi só lembrar um pouquinho nos slides anteriores. Olha lá, ó. Quem colocou a alternativa D, Lei da Herança dos Caracteres Adquiridos, acertou. Parabéns. Vamos continuar? O meu desafio agora é mostrar para vocês, no cotidiano, como que Lamarck interpretaria essas adaptações dos seres que nós vamos observar aí adiante. Eu digo como Lamarck observaria, porque vários desses animais, seres vivos que eu citarei, não faziam parte, né, não existiam na época do Lamarck, né, à disposição dele onde ele estava, lá na França. Então vamos lá. Vou começar aqui com o flamingo chileno. O que aconteceu com o flamingo chileno, gente? O flamingo é uma ave aquática. Para ele se alimentar, ele precisa estar lá no lago, né? Por ali ele se locomovia, mas ele tinha as pernas muito curtas. Quando ele chegava no lago, ele tinha que se abaixar, mergulhar um pouquinho para pegar o alimento que estava ali embaixo da água. Porém, o que acontece, gente? Com o passar do tempo, esses peixes, esses animais que serviam de alimento para ele, começaram a ficar um pouquinho mais afastados da margem. O que aconteceu com esses flamingos? Eles precisavam se locomover um pouquinho mais. E aí é lógico que a água subindo, quanto mais eles se locomoviam, mais a água subia. Então eles tinham que fazer o seguinte, o quê? Eles tinham que se adaptar. Eles começavam a forçar as pernas para poder ter mais condições, né, e não ficarem submersos na água. Com isso, o que aconteceu, gente? Eles fizeram isso aqui, ó. De tanto esticá-las, eles acabaram ganhando patos maiores, né? Eles ganharam uma condição maior. Isso isso é caracterizado pela lei do uso e desuso. Eles começaram a ter uma condição melhor para pegar a alimentação, tá certo? E passaram, segundo o lamarquismo, passariam essas características para os seus descendentes. Uma outra característica é a respeito das iguanas, né? O que acontece com as iguanas? As iguanas, predominantemente, se alimentam de insetos. E vocês sabem que os insetos são muito ágeis. Então, era muito comum uma iguana ter muita dificuldade para se alimentar. Porque quando ela mexia o pescoço para um lado, o inseto já fugia. Quando ela ia perceber que um inseto estava próximo, ele já dava um jeito de escapar. Então, ela teve que se adaptar. Qual foi a adaptação utilizada pelas iguanas? Está ali, ó. O uso independente dos olhos. Então, os olhos da iguana, não sei se vocês já perceberam, olhem aqui a imagem aqui, mostra os olhos dela. Quem já viu isso? As iguanas têm essa possibilidade da visão independente. Os olhos, então, um pode estar olhando para um lado, outro pode estar olhando para o outro, um pode estar olhando para cima, outro para baixo, que elas não vão ter dificuldade na visualização. Isso facilitou de sobremaneira, porque ela não precisa mais se mexer para identificar onde é que está o inseto. Os olhos identificam e ela dá o bote. Beleza? Foi uma adaptação de sobrevivência das iguanas. Também resposta a uma lei do uso e desuso. Outra lei aqui, ó, a língua do tamanduá. Bom, a língua do tamanduá ela não era tão longa quanto é agora. O tamanduá se alimenta de formigas, de cupins, mas ele tinha muita dificuldade, porque as formigas lá no formigueiro faziam aquelas galerias, e como é que a língua dele chegaria até lá? Então, de tanto ele exercitar essa língua, esse tubo, o que aconteceu? Aquilo ali foi desenvolvendo, até formar um mecanismo no qual ele, com o bico dele, ele consegue chegar até as galerias lá profundas do formigueiro e capturar as formigas que ele precisa. Também foi uma adaptação que o tamanduá precisou fazer para que ele pudesse ter a reserva de alimento, né? E, segundo o lamarquismo, ele transmitiria essa característica para os seus descendentes também. A outra aqui, ó, essa aqui é muito simbólica. Todo mundo, quando fala em Lamarck, fala das girafas, mas o Lamarck nunca fez nenhum experimento com girafas. As girafas só vão servir aqui para uma analogia. Como é que o lamarquismo explica o pescoço das girafas? Explica da seguinte forma. Segundo o lamarquismo, as girafas sempre tiveram pescoços curtos e se alimentavam dos arbustos, se alimentavam lá das folhas. Quando o ambiente começou a ficar desprovido das folhas numa região mais baixa, né, elas precisavam esticar o pescoço para pegar o alimento em lugares mais altos.
de tanto esticar o pescoço, olha a lei do uso, o excesso do uso, de tanto esticar o pescoço, elas ganharam essa característica, elas se adaptaram a esse ambiente. Né? Então, segundo o lamarquismo, as girafas passaram a ter o pescoço longo de tanto usarem esse pescoço frente a uma adaptação proposta pelo ambiente que já estava com escassez de alimento. Olha outra característica aqui, ó. Essas aves aqui, ó, essas aves são aves terrestres. Embora terrestres, passaram também pela modificação do ambiente. Onde essas aves aqui, por exemplo, os gansos viviam, normalmente eram regiões que ficavam alagadas, que formavam rios, que formavam lagos. E naquele local onde facilmente eles tinham alimento, agora eles precisavam se locomover por esses lagos, por essa região inundada. Para eles se locomoverem ali, eles tinham que fazer um movimento natatório. Mas como que eles ganhariam um movimento se não tinham essa condição? Então eles começaram a desenvolver isso aqui, pessoal. É chamado de membrana interdigital. Nós temos a membrana interdigital, olha aqui, ó. É essa membraninha que fica entre os dedos, ó. Tá bom? Essa membrana interdigital nossa, ela não é desenvolvida porque nós não somos animais que precisamos disso. Nós não somos seres que precisamos disso. Agora, os gansos, lá nesse período de adaptação, para se locomoverem com mais facilidade por esses locais inundados, precisaram desenvolver aqui, ó, a membrana digital para que pudessem desenvolver o movimento de natação. Isso também é característico da ideia do lamarquismo, uma adaptação frente a uma adversidade provocada pelo ambiente. Aqui eu tenho o dinotério. O dinotério, gente, é um mamífero herbívoro, um mamífero herbívoro, parente dos elefantes atuais. Mas observem lá o dinotério. Olha a tromba do dinotério como era curta. Quando houve uma escassez de água, os lagos e rios ficaram bem rasos, o dinotério tinha muita dificuldade de pegar a água, de se banhar, né? Porque a tromba dele era muito curta e as pernas muito longas. Como é que ele fazia então para pegar essa água, para se banhar? Então, de tanto ele desenvolver essa tromba, ele foi passando isso para os seus descendentes. Hoje, o descendente atual dele, o elefante, ele tem, olha ali, ó, a tromba já é mais adaptada a essa dificuldade. A tromba já está lá próximo das patas, do início das patas, dos dedos, a fim de que, se ele for num lugar onde tenha uns rios e lagos muito rasos, ele não vai ter tanta dificuldade quanto teve o elefante que deu origem ali, o dinotério. Beleza? Pessoal, mas a ideia do Lamarck, ela não foi assim, sempre um mar de rosas. O Lamarck sofreu muitas críticas, principalmente no momento em que era um momento propício para isso. Se o Lamarck tivesse feito a sua teoria alinhado às questões, a comportamentos sociais, por exemplo, lá do século XV, ele teria sido decapitado, ele teria ido à fogueira. Na época em que ele fez as suas descobertas e publicou isso para a comunidade científica e tal, ele foi muito criticado, porque era um momento em que as pessoas tinham liberdade, já conquistaram aquela liberdade para falar o que queriam, para contestar, fazer outros experimentos. E aí teve um alemão chamado August Weismann, que ele contestou uma lei proposta pelo Lamarck. Qual foi o experimento que ele fez? Ele pegou lá, ele pegou vários camundongos, né, e foi cortando a cauda desses camundongos. Quando esses camundongos se reproduziam, os descendentes nasciam com cauda. Ele fez isso por cerca de 20 gerações sucessivas. Foi cortando a cauda dos camundongos, eles cruzavam, davam origem a novos camundongos, e esses camundongos vinham com cauda. Ali ele disse o seguinte, aquela lei que o Lamarck tinha dito, que era a lei da herança das caracteres adquiridos, né, a transmissão dessa herança para os seus descendentes, não era verdadeira. Nós temos uma analogia ali com o cachorro também. Quantas e quantas pessoas que a gente sabe que acabam cortando a cauda do cachorro? Eles cortam a cauda do cachorro. Quando esse cachorro vai ter os seus filhotes, seus descendentes, esses filhotinhos nascem com a cauda. Então isso mostra que aquela lei proposta pelo Lamarck, lá no início do século XVIII,
não se estabelece para os dias de hoje. Mas é fundamental entendermos que a teoria do Lamarck, ela contribuiu bastante para aquilo que nós entendemos hoje como evolucionismo. Beleza, pessoal? Agora eu vou deixar um desafio para vocês. Lamarck foi um dos primeiros cientistas a tentar derrubar a ideia de que todas as espécies são imutáveis. Olha só, derrubar a ideia de que as espécies são imutáveis, derrubar o fixismo. Segundo esse pesquisador, a utilização constante de um órgão, utilizar constante um órgão, faz com que ele torne-se mais forte e funcione melhor. No caso do pescoço da girafa, a cauda lá do macaco-aranha. Enquanto sua inutilização provoca sua atrofia. Marque a alternativa que indica como ficou conhecida essa lei. Alternativa A é a lei do uso e desuso? A alternativa B seria a lei do desenvolvimento e atrofia? A alternativa C seria a lei da herança dos caracteres adquiridos? Ou a alternativa D, a lei da seleção natural? Agora é com vocês, vou dar um tempinho e já volto.
Daí, pessoal, conseguiram responder? Bom, olha lá, ó. A teoria proposta que dizia que as espécies, quebrava as espécies imutáveis, e segundo esse pesquisador, a utilização constante daquele órgão produziria uma nova adaptação, é a letra A lei do uso e desuso. Quem colocou a letra A, então, parabéns, acertou. Beleza, gente. Agora nós vamos para um resumo. Vejam só. Na aula de hoje, nós falamos bastante sobre evolucionismo. Nós falamos um pouquinho sobre as teorias do Lamarck, o lamarckismo, e fizemos algumas analogias sobre seres na atualidade, como é que eles faziam para se adaptar. Pois bem, acerca de tudo que foi falado, eu preparei aqui um resumo para vocês e gostaria que vocês analisassem esse resumo. Diz assim, ó, modificações ambientais levam a novas necessidades, que levam a novos comportamentos por parte dos seres vivos, que levam a modificações nos organismos desses seres vivos e que, por conseguinte, passam a outras gerações. Como que eu interpretaria isso na prática? Olha só, vamos pegar o exemplo da girafa. Bom, modificações ambientais. As árvores já não tinham mais folhas numa altura razoável, só muito altas. As girafas tinham o pescoço curto. Então, as modificações no ambiente levaram a novas necessidades. As girafas precisavam comer as folhas, os vegetais que estavam mais acima. Essas eram as necessidades. O que isso provocou? Provocou um novo comportamento nas girafas. Qual que era esse comportamento? Elas passaram a esticar o pescoço para poder pegar as folhas maiores. Ao esticarem em demasia esse pescoço, elas modificaram esse pescoço, que era curto, passou então a ter um pescoço longo. E no final aqui, o que acontece? Esse pescoço da girafa, que ficou longo, ela conseguiu transmitir essa característica para os seus descendentes. Tá certo? É assim que eu interpreto aqui esse resumo. Agora, eu vou pedir para vocês anotarem esse resumo, tá bom? Anotem e eu já volto.
E aí, pessoal, copiaram? Que legal. Bom, gente, eu encerro minha aula por aqui, lembrando que nós hoje discutimos sobre essa teoria proposta pelo Lamarck, tá bom? Primeiro, a lei do uso e desuso. Segunda lei, não pode esquecer, a lei da transmissão das heranças adquiridas, tá bom? Dos caracteres adquiridos. Eu também gostaria de dizer para vocês que na próxima aula nós vamos trazer aqui um novo naturalista, o Charles Darwin, que também inicialmente foi influenciado pelo Lamarck, mas que desenvolveu um pensamento totalmente oposto ao que o nosso amigo fez. Beleza? Conto com vocês na próxima aula, um grande abraço.